Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao primeiro podcast Lidere-se. É uma honra ter você aqui. E este podcast, ele, além de ser especial por ser o primeiro, ele é muito especial devido à nossa convidada. Então, este espaço de podcast é um espaço para que a gente possa falar de inteligência emocional, liderança feminina, que possa falar de empreendedorismo. E eu quero apresentar a vocês esta primeira convidada, esta pessoa aqui que novamente está num começo meu. O podcast já era um sonho meu há muito tempo, mas sabe aquele sonho que fica no papel? Pois é, esse era um deles. E hoje, então, eu quero apresentar esta pessoa incrível aqui para vocês e que ela foi muito importante na minha trajetória, no meu início. Foi ela que abriu portas para mim, que impulsionou o meu trabalho, que me apresentou para outras pessoas e principalmente confiou no meu trabalho, se tornando minha cliente quando nem eu mesma confiava em mim. Então, apresento a vocês a Daniele Evangelista. Ela é de Ceará, filha, irmã, esposa, mãe, 46 anos, formação em assistente social, pós-graduada em gestão de recursos humanos, 10 anos de esteticista, empreendedora nata, atualmente coordena o Espaço Integrado e é gestora da Funerária Evangelista. Boa tarde, Daniele, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast Lidere-se. Uma honra ter você aqui. Boa tarde, Andréia. Eu que sou muito grata e estou muito feliz com esse desafio teu, né, ser novamente nos encontramos num projeto novo seu, né, e a primeira vez também que eu participo de um desafio desses. Eh E agora vamos lá, né. Eu apresentei a Daniele aqui, é até estranho chamar ela de Daniele, porque é, eu chamo ela de Dani, isso aí. gente. Vamos de Dani, então. Vamos de Vamos, Dani, Dani? Vamos de vamos. Dani. Então, Dani, quem é você além dos títulos, Dani? Olha, Andréia, eu sou uma libriana. De todos os sentidos, né, sou libriana desde o detalhe até aquela que fica com dúvida quando tem 2 opções de alguma coisa para escolher. Eu adoro viver, amo a vida, eu sou uma pessoa extremamente, fácil de conviver, porém tenho o meu jeito, às vezes, assim, de ser muito rígida e ali, às vezes, passa uma impressão ruim, em alguns momentos passou ruim das pessoas, mas eu sou extremamente criativa, né, adoro dia de sol, sou viciada em série, né, eu amo minha família, e todas essas pessoas que você contemplou aí no início fazem parte de se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um pouquinho da história de cada um deles, eu sou muito grata pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, e eu acho que viver é a mensagem mais importante que eu tenho para mim mesma, Uhum. né. Passei por várias etapas, para chegar à conclusão disso, mas, eu gosto de viver, eu gosto da vida, né. Eu acho que, tudo tem um jeito. Uhum. Então acordar de bom humor é meu carro-chefe, Uhum. né, acho que ninguém eu não acredito que a gente possa acordar de mau humor, então eu acho que isso sou eu, né, Uhum. me adapto a qualquer situação e tô sempre disposta a ajudar qualquer pessoa em qualquer situação, então isso me faz bem. Uhum. Então acho que essa sou eu. Uau! Uau! Dani, vamos contar para o pessoal que Hum, está nos ouvindo, nos assistindo, como a gente se conheceu? vamos, claro. Ah, isso aqui dá a gente fica um pouquinho nervosa, né. Mas, É, nós nos conhecemos em 19. 2019, a André é muito melhor de datas do que eu. Eu só sei porque eu encontrei as fotos de eu sentadinha lá na sala, Sim. lembra? Das primeiras sala? E eu olhei, era 2019, era março de 2019. Então, eu sempre acreditei que a gente precisa na vida ter contatos, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, né, mas a gente ter contatos e dar acesso às pessoas. Então depois, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa minha trajetória, mas foi intermédio a Andrea chegou para mim através de uma pessoa que nem na época eu era esteticista, né, tinha um espaço de estética, nem era minha cliente essa pessoa, mas ela me conhecia,
sabia que eu tinha um espaço e entrou em contato, comentou com a Andréia e a Andréia me procurou. Nunca tínhamos nos visto, mas eu acredito muito em energia, em essa questão de estar de bem, às vezes, com a vida mesmo que não esteja muito bem, possibilita a gente sentir a energia das pessoas. Uhum. E tanto pro bem como pro mal. Uhum. Hã, não digo talvez o mal de coisas tão ruins, mas assim, é aquela pessoa às vezes que não nem traz energias tão boas. Uhum. E assim que nós nos conhecemos, ela me fez uma ligação, né, nós Aham. marcamos um horário lá no espaço, que também Sim, estava começando na época, sim. 2019. A nova estrutura dele estava começando, e Uhum. ela veio lá e me disse assim: "Olha, a fulana me", né, vou até comentar, eu acho que é Aham, é importante, bem né, importante. a Sayonara, né, uma pessoa muito bacana, assim, que que teve essa visão, né, Uhum. essa abertura de pensar em ti, pensar em mim e entender que nós poderíamos nos conectar. Eu acho que Sim. isso é legal. E a Sayonara então fez esse contato comigo, eu passei meu contato, a Andréia ligou para mim, para marcar, nunca esqueço, era 1 hora por semana Sim. de uma sala que eu tinha nesse espaço, que eu criei ela como uma era uma sala que estava lá vazia, um espaço Uhum. pequeno, e eu tinha já a ideia de transformar ela como se fosse um cowork. Mas era tão no início, né, imagina a Seara, a gente sempre, tem infelizmente em alguns momentos a gente tem uma característica de achar que onde a gente vive, ele não ele é é pequeno, Uhum. ou eu sou pequena, ou eu tenho ideias pequenas. Uhum. E muito pelo contrário, você pode fazer o que você quiser em qualquer lugar. Uhum. E eu acredito muito, assim, que depois da internet, Sim, você pode estar em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa que você sonhar, que antes era um pouco mais limitado. sim, Então eu ofereci aquela sala para Andréia, sim. era uma sala acho que de 2 por 2, né, Andréia? É. E ela disse, estava toda com medo, Ah, porque ela era efetiva no no estado, estado, né, já era diretora. diretora, já tinha uma carreira consolidada, né, já vinha Sim. de vários anos, e ela estava lá para ver o que que ela ia para ver se aquilo ia ser o que ela realmente poderia abrir mão da estabilidade, Uhum. porque até no primeiro momento eu pensei: "Tu vai abrir mão dessa", né, eu disse: "Tu é Você louca". pensou, Dani? Eu pensei, disse: "Meu Deus, né, todo mundo busca estabilidade, a mulher ali, ah, mas tudo bem". Daí ela começou com 1 horinha por semana, né. Isso, isso. 1 hora por semana, depois foi Aí uma aumentando, tarde, vai e daí até que aumentando. em 2021, ela chegou e me disse depois da pandemia, Foi. ela me Uhum. disse: "Olha, eu preciso melhorar um espaço, esse espaço que está aqui eu já não consigo mais atender", vocês já estavam numa sala maior, né? Não, Não, ainda não, ainda naquela, naquela. isso. Daí ela me disse: "Eu gostaria muito de ficar aqui, mas eu não me atende mais", eu não tinha mais espaço lá nas outras salas que nós tínhamos para atender. E eu tinha um andar em cima, vago, né, para fechar ainda, né, ele só estava com as paredes, né. Eu pensei: espera um pouquinho que eu vou conversar com meu marido". Conversei com meu marido e disse: "Olha, as meninas estão querendo sair, mas eu não gostaria que elas saíssem, mas eu preciso arrumar um espaço. Tu me ajuda? Vamos encarar, vamos fechar esse outro local? Vamos". Daí a gente diz: "Olha, eu preciso do prazo de 4 meses", acho que eu dei, né, Uhum. eu sei que foi uma coisa, assim, Muito muito rápida. rápido. E ela assumiu comigo também, né, Sim. deu essa a palavra, né, que Uhum. ficaria e estamos lá juntas até hoje. Gente, quando a Dani me disse: "Espera que eu vou conversar com meu marido", pensei: "Imagina se vai fechar um andar para que a gente não saia, né, porque eu não saia daqui". E foi o que aconteceu, né. Então hoje o espaço, as salas são todas ocupadas, né, Todas. mas naquele momento, e principalmente quando nós estamos iniciando algo, né, parece tudo muito distante e a gente vê muito mais, os desafios do que as possibilidades, principalmente algo como numa cidade pequena, né. E estamos lá com o espaço integrado, que Há é um muito espaço de tempo. referência, né, em Seara. Eu acredito por muito tempo, ali no espaço, ficou predominado a questão mais dos atendimentos para quem estava iniciando, né. Hoje ele já tem vida Uhum. própria, hoje Sim, fecha uma pessoa sai, já tem gente na fila querendo alocar, porque ele criou uma identidade. sim. E a minha maior
proposta naquele momento, no espaço, desde que eu fui para a área da estética, era dar oportunidade para as pessoas como eu recebi oportunidades. Uhum. Então, muitas pessoas fecham a porta da gente ou dizem assim: "Você tem que ter experiência". Como que eu vou ter experiência se eu nunca tentei? Uhum. Então o meu foco sempre nos primeiros anos, sempre foi só dar oportunidade para quem estava começando. Uhum. Então, quem tinha já uma carreira consolidada, não que não pudesse vir, mas Sim. eu escolhia, de certa Uhum. forma, as pessoas que agregavam com o que eu penso. Uhum. Então, e graças a Deus eu só tive pessoas maravilhosas que vieram com a Sim. gente. Sem querer, foi se desenhando para uma área mais da saúde, assim, porque não tinha essa pretensão, né, Uhum. mais para mulheres, né, a Sim. gente tem desde o início, hoje temos somente 2 empresas que têm 2 homens que Uhum. atendem, senão são todas Mulheres. mulheres. E ver essas oportunidades, então assim, chegava lá, eu precisava de 1 hora, daí chegou depois uma psicóloga, precisava de meio-dia. Hoje Uhum. ela está com a agenda cheia e tem uma sala Uhum. só para ela, mesmo Uhum. caso da Andreia. Uhum. Então, compartilhamento de salas, então criamos uma dinâmica que foi possível atender várias pessoas. E as pessoas chegavam 80%, 90% das pessoas que chegaram até mim, dessas empreendedoras, dessas empresas, foram pessoas indicadas por outros, Uhum. ou por amigos meus, ou por clientes meus da época, ou por quem eu nem conhecia. Sim. E então a gente tem essa conexão. E o lema lá é todo mundo conhecer todo mundo. Então, todo mundo conhecer o que cada um faz, para a Uhum. gente acabar fortalecendo o trabalho um da outra. Então, Uhum. assim, eu tinha como base, eu experimento todos os serviços e vou Uhum. indicando. Sim. E a E gente vai graças a criando Dani, essa. né, vários de nós lá tivemos serviços indicados e foi uma grande contribuição, principalmente no começo, quando ninguém conhece o trabalho da gente, né. Então E não sei se me permite falar um pouquinho então sim. desse começo. Quando eu venho da área de humanas, né, mas eu empreendo há muito tempo. E quando eu, fiquei 4 anos na área que eu me formei, Uhum. achando que eu ia revolucionar o mundo, né, como todas as pessoas pensam quando a gente é jovem, Uhum. né, eu fui para uma área que eu sempre sonhei ser psicóloga, mas Olha. na época eu não tinha condição financeira, a gente morava em Ceará, era longe, não é que nem hoje, né, que tem todas as Uhum. possibilidades, então na época só tinha Chapecó psicologia de manhã. Então eu teria que morar lá, estudar, e daí eu não tinha como me manter lá, né. Uhum. Os meus pais, a gente sempre foi pessoas trabalhadoras, né, Uhum. nunca nos faltou nada, mas éramos 3 irmãos, um pouco dificultava na época. Sim. E tudo era parecia que ser muito longe, né, lá em Chapecó, né, Sim. morar Agora é lá, ali em né, uma menina de Chapecó. 15 anos, 16 sozinha, enfim. Sim. Então, hoje a minha filha mora em Chapecó, Sim. estuda e trabalha lá, né. Então, mas são outros momentos, acho que é Uhum. importante a gente passar. Eu amo todos os momentos da minha vida, Sim. toda a minha trajetória, inclusive as que eu mais tive dificuldade. Porque foi onde mais cresceu. Foi aí que a gente cresce, né, e aprende. Então eu fiquei 4 anos na área, fui trabalhar na empresa dos sonhos, né, que eu sempre sonhei em trabalhar numa Uhum. grande multinacional. Uhum. Trabalhei, foi assim, foi o desafio mais importante da minha vida. E hoje, pela primeira vez, falar no microfone isso, porque Uhum. poucas pessoas sabem dessa Uhum. trajetória, porque por muitos anos eu guardei isso, né, porque Uhum. eu demorei 10 anos para sair daquele sofrimento Uhum. que foi os 4 anos que eu trabalhei vinculada a essa empresa, né, Uhum. porque quando a gente é jovem, a gente toma atitudes, né, cria coisas que, eh, sem pensar, Uhum. às vezes prejudica outras pessoas, Uhum. com o intuito de achar que está fazendo certo, Sim. tem hierarquia, e eu era muito, assim, se hoje eu consigo sentar aqui, conversar e um pouco mexer as mãos, imagina naquela época, né, então, jovem, recém-casada, né, com pouco tempo depois eu engravidei, então queria, né, revolucionar tudo, e às vezes a gente põe os pés pelas mãos, e daí na época eu fui demitida. Uhum. E é uma das primeiras vezes que eu falo isso também, porque para mim era vergonhoso, né, Uhum. dizer que eu tinha sido demitida de uma empresa. Uhum. Tive muitos laços de amizade que até hoje eu levo, muitos Uhum. aprendizados, mas criei também bastante, eh, desafetos, né. Uhum. Tanto eu, para mim e comigo. Uhum. E isso foi uma luta terrível.
Uhum. Eu sempre digo que quando deu 10 anos que eu saí de lá, que eu comecei a fazer os meus me Uhum. conhecer, trabalhar, Uhum. que eu comecei a me curar, que daí eu Uhum. comecei a ter outra vida, Sim. que hoje eu tenho orgulho do que eu fui, porque só que até pouco tempo atrás, muito tempo, algum tempo atrás eu não tinha Uhum. orgulho daquilo. Culpando, jogando toda aquela responsabilidade, aquele peso somente para mim. Uhum. E isso que eu acho que é o mais complicado a gente compreender, Sim. né. Hoje é uma libertação poder falar disso. Então, naquela época, eu fiquei 4 anos trabalhando, depois saí mais dois anos ou 3. Em 2012, quando a minha filha tinha 1 ano, eu estava, assim, no fundo do poço, né. Hoje eu acredito que era uma depressão, mas Uhum. na época eu não olhei para isso, quem estava ao meu redor também não percebia. Uhum. E uma grande amiga minha, né, hoje é minha comadre, que eu também falo muito dela, que é a Wilma, ela sentou, assim, de frente pra mim, eu lembro que eu tinha uma camisa cinza, uma camiseta assim, eu estava, assim, no fundo do poço. E ela me disse assim: "Eu vou te ajudar, se tu quiser eu vou te ajudar. Eu vou embora e o que eu faço é estética, né, sobrancelha", ela fazia na época, "e eu vou te ensinar tudo o que eu sei, e você vai sair dessa, porque tu é uma pessoa que tu não tem que sair daí, eu vou te ajudar". Eu disse pra ela: "Mas o que que eu vou fazer? Eu não sei nem pegar uma pinça na mão". E foi ali que despertou em mim toda essa vontade, essa compreensão de que é possível fazer as coisas e ajudar os outros e Uhum. dar abrir as portas. Então ela me deu todo o caminho. Ela inclusive me disse: "Tu tem uma prima que tem um espaço, vai lá falar com ela". Tipo, eu não via nada, porque quando tu tá lá no fundo do poço, tu Uhum. não enxerga nada, só vê o fundo, Sim. né. E tu vê ainda fundo com luz, né, tu ainda acha que tu pode ir além do que tu já tá Sim. pra baixo. E e ela me disse aquilo, fui lá falar com a minha chamei minha prima, daí eram 2 primas, né, elas são irmãs, uma psicóloga e uma que fazia massoterapia. Falei pra ela, ela me disse: "Eu só não tenho dinheiro", que é a Julie. Aham. Julie que é uma nossa, que também eu cito esses nomes porque são pessoas que Sim. precisam ser lembradas e o caminho da gente são por pessoas. Uhum. Então, da mesma forma que hoje você está me dando esse presente de estar aqui de forma de gratidão, é essa gratidão também que eu sinto pelas pessoas que confiaram em mim, que me ajudaram. Ela é a Fernanda, daí ela disse: "Eu só não tenho dinheiro, mas se você quiser enfeitar, arrumar, você faz como tu quiser", porque minha prima era totalmente de boa, sabe, Aham. desprendida, e eu já queria uma coisa que Uhum. tivesse uma cara diferente, que Uhum. em Seara não tinha nada, Uhum. naquele formato que eu queria colocar. Daí ela me disse: "Faz o que tu quiser". E daí ali começamos, o espaço essencial na época. Então a gente já começou com 3 profissionais, estética, psicologia e massoterapia. Então aí que foi meu começo, me permitindo receber aquela mão que se Uhum. estendeu, a outra porta que abriu, Uhum. e daí no dia que nós inauguramos, uma sexta-feira, nós fizemos um evento, porque na época não tinha esse hábito, era muito salão de beleza, né, então Uhum. espaços de cuidado não tinha na época em Seara. Então eu digo que eu sou empreendedora de várias coisas, assim, na cidade, sabe. Hoje eu fico feliz que tem vários lugares parecidos com os meus, Uhum. parecido com o meu, com o nosso, Uhum. mas eu comecei, pus lá aquela sementinha, né. E daí no Sim. primeiro dia eu lembro que eu tinha uma cliente de manhã na segunda-feira, na sexta-feira fizemos a inauguração, no domingo deu uma tormenta de água, caiu uma madeira em cima de um cano da caixa de água, alagou todo o meu espaço. Tudo, 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 tudo. Cheguei lá, é que eu era maquiadora também, que eu estava esquecendo. E eu trouxe pra Seara umas maquiagens profissionais na época. E era todas as minhas maquiagens boiando, eu só chorava, e eu dizia pra minha mãe: "Eu sou ruim mesmo, porque eu mereço tudo isso mesmo". Eu sei que minha mãe me deu, assim, um chacoalhão e me disse: Depois da chuva sempre vem o sol. Levanta, vamos pegar um rodo, vamos limpar isso aqui e vamos começar, chega de chorar". E ali vem a energia também da minha família. Então é Uhum. assim que eu cheguei até aqui. Uau! Eu espero que vocês peguem muito insights aqui e se inspire na história da Dani, porque eu comentei ontem, inclusive, com ela, que eu queria passar uma semana com ela para aprender com ela. Então, uma pessoa que pode ensinar muito, e principalmente por essa resiliência, né? E
ou que foi uma demissão naquele momento algo terrível, imagina, né, demitida, alguém que dá o sangue, né, mas talvez se não tivesse acontecido isso, espaço integrado não Não, com existiria, certeza. né, a tua gestão na funerária não teria, Jamais. então, porque você estaria em outro lugar e não estaria empreendendo, né. Então, aquilo que a gente não entende no momento que acontece, anos depois, às vezes meses, às vezes dias, né, a gente entende por que que aconteceu. Tinha um propósito maior, Com né, certeza. tinha um propósito. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui Uhum. pra eu me guiar. Hã, então já contou como que começou um pouco a jornada do empreendedorismo, mas existe a história do empreendedorismo antes, né, do Antes. empreendedorismo no oficial, né, Dani. É algo que eu vejo em você e você já me contou. Traga aqui como que começou de fato a história do empreendedorismo antes do espaço. Hoje a gente define nomes, né, hoje a gente diz empreendedor, hoje a gente diz líder, mas naquela época lá a gente muita gente às vezes dizia: "Meu Deus, é toda espiritada, né, toda". Eu lembro que eu sou líder, me considero uma pessoa líder nas minhas atitudes, nas minhas ações, não quer dizer que hoje eu acredito que muitas pessoas me veem como uma liderança, mas até desde a época que eu ia na escola que tinha eleição para diretor. Eu lembro que eu era que encabeçava as campanhas lá para eleger a diretora que a gente gostava, nunca esqueço disso. Mas lá quando eu tinha 13 anos, os meus pais trabalhavam também em empresa, né, daí eles saíram da empresa onde eles trabalhavam, minha mãe foi professora, hã, se aposentou como professora, né, agora, mas por um período ela se afastou da escola, e o meu pai trabalhou como eletricista também na época no frigorífico que tinha lá na cidade. Eles saíram e eles montaram uma empresa de materiais elétricos, então desde aquela época, desde os dos 11 anos aí, eu já ajudava eles, mas a partir dos 13, eu comecei a trabalhar então nessa empresa com os meus pais. E lá eu já ajudava, mas eu nunca gostei de escritório em Uhum. si. Então eu ia, voltava, enfim. Daí quando eu fui então eu já ajudava, já vendia, já fazia coisas, já tinha muito contato com o público, que era o que eu sempre gostava. Uhum. E com 15 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar como, secretária de um advogado, porque eu queria trabalhar fora. Porque lá eu não Uhum. ganhava nada, né, sempre trabalhava, a gente tinha bastante dificuldade naquela época, foi uma Sim. época de uns anos de muita dificuldade financeira, e e eu lembro que o meu tio tinha um amigo que era advogado e conseguiu essa vaga lá pra mim. Mas eu tinha que ser secretária, e eu não gostava daquilo, mas tudo bem, eu tinha que fazer. Então lá eu limpava, hoje já é diferente, né. Sim. Então a secretária fazia o quê? Atendia o público, o telefone, lavava o chão, limpava o banheiro, esfregava. Eu lembro que tinha o chão era vermelho de passar cera e passar com aquele peso, sabe. Acho que muita gente hoje nem sabe o que que é aquele peso com ferro, né. E lustrar de joelhos lá, então lá eu fazia tudo. Mas eu era muito de pessoas, né, Uhum. amava conversar, enfim, e daí eu fazia o serviço de banco para esse advogado. Mas ali eu fiquei acho que 3 meses. Uhum. Até que eu conversava com todo mundo, eu era de boa, assim, sempre solícita, eu sempre fui assim, né, Uhum. dificilmente me encontram, assim, mal-humorada ou mal educada. Uhum. Eu sempre digo que a educação que os meus pais me deram me abriram portas. Uhum. E hoje eu Uhum. acho que educação não é só dizer bom dia, boa tarde, Sim, é ser educado até com a tua postura. sim. É você se educar, Uhum. aonde eu ergo minha voz, como eu entro, como eu falo, tudo isso, quem é observador, Uhum. quem é visual como eu, pega na hora. Sim. Então esse senhor, né, que na época era gerente do banco do Besc, antigo Besc, né, Sim. hoje é o Banco do Brasil, ele passou e ele me disse: "Escuta, tu estuda aonde?" Eu disse: "Eu estudo no Raimundo Corrêa", que na época tinha o Raimundo Corrêa era, científico, Uhum. né, e lá no colégio Ceará era técnico em contabilidade. Daí ele me disse assim: Eu tenho uma vaga de estagiária, tu teria interesse no banco?" Meu Deus, né, os meus olhos já brilharam.
Eu disse: "Claro que eu tenho, nem sei pra que quero, nem sei pra que quero". "Claro que eu tenho". Daí ele disse: "Mas tu estuda onde?". "Ah", ele disse: "Não dá". Ele disse: "Porque tem que ser quem estuda no colégio secundário". Eu disse: "Não tem problema, Eu eu troco. transfiro", eu disse pra ele. Ele me olhou, disse: "Não, bem tranquilo, se o senhor achar que não tem problema, posso fazer entrevista, eu transfiro". Não deu 2 dias, sei lá quando, não me lembro agora, mas fui lá, transferi, passei a estudar no outro colégio, para não perder aquela oportunidade. Então eu era a atendente de caixa eletrônico, Uhum. que hoje é aquelas todo mundo hoje já sabe, vai lá hoje faz até, sei lá, pagamento, tudo, né. Uhum. Na época era retirar dinheiro e fazer Uhum. depósito. E daí a gente tinha um uniforme, era uma calça, eu lembro que era uma calça vermelha e uma blusa amarela, uma camiseta amarela. E eu ainda usava um batom bem vermelho. Eu pensei hoje eu penso, né, hoje a gente olha para trás e diz: "Olha só". Até hoje eu tenho pessoas que iam lá e eu ajudava, ou vinham lá conversar comigo, e me lembro da época do Besc. Uhum. Então eu acho que essa foi uma das grandes oportunidades que eu tive, e lá dentro, imagina, nós éramos estagiários, naquela época o estagiário era era para tudo, né. Uhum. Então eu lembro que eu fazia meu trabalho lá, mas eu passei por todas as carteiras, a gente aprendia, eles ensinavam, naquela época era muita dessa troca, né, eles Sim, ensinavam muito a gente ia nesses estágios para aprender. Tu sim, saía de lá com quase praticamente uma profissão. Muitos sim, colegas meus fizeram concurso e estão hoje no Banco do Brasil, que sim. estagiaram lá ou em outros bancos. Uhum. Então se tinha esse papel do estágio como até. Hoje podem dizer: "Ah, porque podiam ser explorava na época", mas nós a fazia com o maior Sim. amor. Se Uhum. nós tinha que sair às 6 e fechava às 7, porque final de mês tinha, nós saía às 7, nós chegava atrasada, Uhum. nós dava um jeito, ninguém, era possível essas coisas, não tinha Sim. tanta formalidade, tanta, Uhum. as leis eram mais tranquilas, né, então eu acredito que isso se perdeu um pouco no caminho, mas a gente se tornou bons profissionais, boas pessoas dedicadas, né. Sim. E lá eu comecei, então lá eu conheci várias pessoas, até caixa a gente fazia, ajudava lá no caixa e tal. Saindo de lá com 16 para 17 eu fui trabalhar na prefeitura, Uhum. e na época era Secretaria da Saúde, e o secretário da época, né, o prefeito tinha amizade com meu pai, naquela época era assim, né, Uhum. Uhum. e não dá pra, a gente não tem que ter vergonha de dizer isso, né, Sim. então eu tive essa oportunidade de trabalhar na prefeitura, mas também era como secretária lá, na Secretaria da Saúde. Quando eu pedi pra sair, o meu chefe na época disse assim, quando eu te olhei, eu pensei: "Que essa guria vai fazer?". Até reclamei com o prefeito, porque ele me fez te contratar, né, porque hoje eu não quero que tu saia, né. Então Uhum. assim, lá com 17 anos, então fui trabalhar na Secretaria de Saúde, que foi uma experiência muito boa também, criei muitas amizades, aprendi muito a trabalhar com as Uhum. pessoas, a entender o serviço público. Então hoje eu me sinto com força completa, porque eu passei por tudo, né. Sim. Passei pelo público, passei pelo privado, então as experiências por empresa familiar, Uhum. então as experiências fazem com que a gente cria Molda, camadas, né. molda, né, então, e daí é o que onde que você quer que eu chego, quando eu tinha 17 anos eu fiz vestibular, passei, e daí a minha chefe vendia Natura. A Celi, que é minha comadre também, que me ajudou muito. Uhum. A postura né, era uma mulher alta, assim, tipo é uma mulher alta, que, Imponente. imponente, daí eu aprendi ali certas coisas que também tem Sim, momentos que tu tem que ter uma postura assim, sim. né. E ela me ensinou muito, 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 essa questão de ser firme, de acreditar no que faz, fazer bem feito, senão vai Uhum. ter que fazer 2 vezes, ela mandava fazer 2, 3, 4, se não ficava bom. Uhum. E isso é muito positivo, assim, eu sou muito grata a ela também. E daí ela me disse: "Eu vendo Natura, eu te dou tantos por cento, se tu vende pra mim?". "Se vendo", porque eu precisava pagar o ônibus, daí eu pagava o ônibus da faculdade, daí com o salário eu pagava a mensalidade, que na época dava quase elas por elas. Daí eu pegava uma sacola, colocava todos os produtos da Natura dentro, e eu vendia uma revistinha da Avon também. Então eu levava Avon e levava Natura. E saía pela cidade no sábado, de manhã acordava bem cedo, porque de sábado era o dia que eu tinha que ajudar minha mãe a fazer o serviço, daí ajudava, fazia algumas coisas, depois eu voltava a terminar e ia vender.
E de lá pra cá é a paixão por vendas que eu tenho, né. Eu Uhum, adoro vender. Eu vendo qualquer uhum. coisa que me derem, eu vendo. E vende mesmo, gente, vende mesmo. E vendo porque eu gosto de experimentar, e eu Sim, vendo o que eu conheço. sim. Eu não vendo o que eu O que não sei, o acredita, que eu né, acredito. o que acredita. E daí eu ia de casa em casa e vendia os produtos da Natura. E se eu sentia que o cliente não queria a Natura, aí eu já tinha outra coisa para oferecer. Então eu já vendia Uhum. 2 coisas. E daí eu lembro que na época não tinha lojas físicas, né, e não podia abrir. Eu pensei: "Como que a pessoa vai sentir, vai perceber, vai ver?", porque eu sou muito de tato, né. Uhum. Eu pegava e abria, dizia: "Pode abrir, não tem problema". Pensava: "Meu Deus, depois eu vou ter que pagar o perfume", mas eu vendia. Aham. Então eu voltava dificilmente que eu voltava com a sacola vazia. Ou se eu voltava com um produto, mas eu já voltava com encomenda. Então eu tenho clientes até hoje que se tornaram clientes da estética, Sim. que se tornaram amigos meus. Muitos, da época que lembro assim: "Meu Deus, Dani, na época tu vendia, né". Hoje os filhos eu vendia mamãe e bebê na época, nem sei se eu posso falar as marcas, mas enfim. Tudo bem. Vendia mamãe e bebê e hoje o rapaz tem, né, filho já, sabe. Sim. Então assim, desde aquela época, então como eu tinha a gente que eu falei antes, eu nunca passei necessidades, né, os meus Uhum. pais sempre ofereceram, mas era coisas um pouco Limitado, limitadas e a né. gente precisava, se pagava ônibus na Uhum. época, eu era presidente de ônibus para não pagar, porque na época, assim, quem era presidente do ônibus não pagava Hum. ônibus, porque tinha que organizar o S pagamento. sim. Daí eu era presidente do ônibus, daí eu não pagava ônibus. Daí minha tia fazia doce, né, a tia Jura até hoje faz doces salgados, uma delícia. Ela me dava umas bandeja de docinho, daí eu levava pra escola, daí eu vendia os docinhos, daí ela nunca me cobrava os docinhos, porque daí dizia: "Esse aí tu pode levar", né. Uhum. Então assim, por isso que eu digo, ajudar as pessoas, abrir porta para elas, um dia vai vir a recompensa. Sim. E eu quis recompensar abrindo a porta para outras pessoas. Que E incrível, assim né. eu vendia, fui vendendo coisa, vendia uma coisa, vendia outra. E daí uma coisa assim, que eu trago hoje pra minha vida: "Mas tu vendeu tanto Uhum. e você não sabia, como que tu não guardou dinheiro?", vamos supor. Uhum. É esse que é o problema, que daí quando a gente não se conhece, a gente às Uhum. vezes põe o pé pelas mãos. Sim. Então como eu tinha tudo muito, às vezes, muito limitado, então às Uhum. vezes fazia, eu lembro que tinha aqueles primeiros CDC, né. Sim. Achava que o CDC era a coisa mais legal do mundo, né, porque Uhum. imagina, né, ganhava aquele valor e depois tinha que pagar. Sim. E daí nunca fiquei devendo nada pra ninguém, mas Sim. sempre com muita dificuldade. Sim, Então sempre no hoje aperto. planejar, né, Sim. fazer as coisas, se você tem, você compra, se você não tem, você não compra, Uhum. né, ter uma renda extra se você quer um objetivo maior, que só vai Uhum. depender de você, ninguém vai Uhum. fazer por ti. Então Sim. são coisas que eu aprendi A e vida a vai vida. a vida vai ensinando, né. Eu vejo, Dani, a tua postura de empreendedora, você já tinha uma postura de empreendedor, né, de eu vou resolvo o problema, eu faço o que precisa, não importa se está ali nas minhas funções, eu vou entregar mais, eu vou fazer a mais. E assim você é até hoje, né, porque eu Sim. eu e qual foi o maior desafio, Dani, assim, que você enfrentou quando você iniciou no empreendedorismo? Tem um desafio que você possa dizer assim: "Olha, isso aqui realmente balançou as minhas estruturas"? Quando eu não acreditava em mim. Uhum. Olha a importância, né, da autoconfiança, do auto que vem junto, né, autoconhecimento, autoconfiança, Quando eu está quando eu junto. entendi que eu não acreditava em mim e que não era culpa dos outros, Sim. porque eu sempre procurava uma justificativa, Uhum. né. Eh, e quando eu assim, é demorado, Sim. É processo, né. é processo, custa financeiramente, Uhum. custa emocionalmente. Uhum. O resultado nem se precisa dizer que é a libertação, Sim. mas até você entender. É como você dizer para um filho: "Não vai lá", ele vai. "Não vai lá", Uhum. ele vai. Até que a quarta vez vai lá e quebra o dedo, daí eles: "Ai, não devia ter ido", mas é mais ou menos assim, é muito difícil. Sim. Então eu e assim vir com essa rejeição, né, porque para mim Uhum. aquela demissão foi como dizer assim: "Você não vale nada, Uhum. você não é ninguém mesmo". Uhum. E eu carimbei isso na minha vida. Foi um Sim, carimbo, que foi na minha testa, assim, sabe, e sim. foi muito sofrido. E bem interessante isso que você traz, porque o que que acontece, com pessoas que passam por uma situação dessas, né, ali foi uma demissão, mas poderia ser qualquer outra situação. Esse sentimento de rejeição é como se usasse um óculos. Então eu Uhum. uso o óculos da rejeição. Então eu vou para um ambiente,
uma situação acontece, talvez alguém não me viu e não me cumprimentou. Para mim, eu já entendo como ela não gosta É de isso mim, aí. ela não vai com a minha cara. Então, é como se usasse aquele óculos da rejeição e fosse buscando em diferentes espaços, se sentir rejeitada. E a rejeição é uma dor terrível, né, é uma É. dor que impossibilita, é uma dor que te prende, né. Então, que libertação, né. É, e quando eu lembro que quando eu fui tomei o passo, né, a ideia de fazer o espaço essencial, é algo eu precisava fazer algo por mim. Então eu Uhum. lembro que na época eu tive o acerto da empresa, fiquei uns 2 anos ainda nesse processo, né, Sim. até eu realmente fazer ter o espaço. Eu lembro que não foram mais 2007 a 2012, então são mais. Nesse eu fui trabalhar numa outra empresa de cosmético, para ver se eu ia Uhum. ser boa vendedora, porque eu queria ter experiência, porque eu queria ter uma loja. Uhum. Então eu pensei: "Vou trabalhar numa loja de cosmético para mim entender". Fiquei pouco tempo, porque nós não nos adaptamos ali, mas, assim, foi muito importante, porque ali eu vi que eu tinha credibilidade, que eu Uhum. conseguia, que eu gostava daquilo. Então, Sim, saber o que você gosta também é difícil. sim. Então não é uma receita de bolo que você sai e às vezes se você entrar na universidade certa que você quer, ótimo. Tem Uhum. pessoas que sabem desde Sim. sempre, né, mas não era comigo, então eu tinha essa identificação com a venda. Uhum. Então para mim pôr uma empresa, eu precisava testar, ver se eu ia conseguir dar conta ou não. Então quando eu decidi pôr o espaço, que a gente estava também um amigo meu muito querido, Gilson, ele disse: "Eu queria botar anúncio em rádio, eu queria pôr anúncio", imagina, porque ninguém vai querer falar comigo, ninguém vai querer ser minha cliente, era tudo assim, né. O Sim. negativismo era uma coisa, eu acho que era o momento mesmo, acho que era aquela depressão mesmo que eu não, Sim. sabe, dizendo Sim. pra mim: "Dani, tu tem que pedir ajuda". E eu não Uhum. entendia qual que era essa ajuda, ainda bem que Deus mandou esses anjos na minha vida. Sim. Eu lembro que ele me disse, nós estava instalando o adesivo lá do espaço, ele disse: "Tu não precisa pôr em grandes lugares, não precisa fazer tanto alarde. Faz", ele disse, "faz o que tu pode hoje, se tu pode pagar a rádio hoje 2 anúncios, paga só 2, mas Uhum. não faz mais o que tu não pode, e o que vai valer, Dani, é o boca a boca, Uhum. é o teu trabalho. Faz Uhum. bem feito, cria uma identidade desde o começo, que é essas pessoas que vão te trazer cliente". Então daí naquela segunda-feira da água lá eu tinha uma cliente, Uhum. e eu acabei né, me desprendi do espaço, né, me desprendi da estética em 2022, Uhum. 10 anos depois, no ano que nós fizemos 10 anos, eu Sim. passei, né, eu Sim. fui para outro desafio, Foi promovida. fui promovida com 300, em torno de 380 clientes Uau. fixos, que por uma estética, Sim. 380 fidelizados é Sim. cliente É para você cliente. atender, porque tem É clientes que vão cliente. vir todo mês, a cada Sim. 15 dias, né, então eu tinha uma carteira de 300, mais ou menos 380 clientes fixas, É. então é Incrível, né. incrível. Você fez o espaço, criou a estrutura e criou credibilidade para o espaço. Então, eu fiz parte ali do começo, mas quem chega hoje, né, Dani, e quem não conhece quer ir para o espaço, porque o espaço Sim, tem muita credibilidade. uhum, Então muito. você fez isso, você deixou pronto. Você deixou pronto para quem chegasse, e isso é muito legal, né. Quando a gente fala do espaço integrado, as pessoas querem ir para o espaço integrado, né, querem locar uma sala no espaço integrado. Uhum. Então, algo que você construiu. E Dani, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar do mesmo jeito. O que te move até hoje continuar trabalhando e ajudando pessoas? O que te move? E agora você me pegou. Ah, tu disse que sabe a resposta, né, mas é essa vontade de ajudar os outros. Uhum, Essa vida de querer possibilitar, algo diferente uhum, para as pessoas, de que a gente não pode ficar só no básico, uhum, que a gente tem oportunidade sim de ter algo diferente, algo, bom, algo melhor, uhum. e a vida, né, é ajudar as pessoas, assim, o que eu mais amo é ajudar as pessoas. Sim, Né, esse ajudar genuíno mesmo, assim, sim. sabe. Sem precisar dizer,
por quem eu ajudei, sem Uhum. precisar dizer o que eu ajudei, Uhum. como eu fiz, Uhum. sabe. Então eu acho que é isso que me move, assim. Eu até fiquei na dúvida no começo, assim, dizer o que a resposta, porque, eh, é o que eu mais gosto de fazer. E É. por isso É. que às vezes a gente também confunde, porque te limita, às vezes, ganhar dinheiro, Uhum. né, Sim, buscar, porque daí não quer dizer que eu ajudar, não faz bem, mas daí também tu confunde um pouco. sim, Porque daí de ser empreendedor também, às vezes, não é ser ajudar não é ser só caridosa. sim. Às vezes o ajudar era lá na maca conversar com as pessoas, Uhum. elas contavam a vida delas. Tinha pessoas, assim, que desabafavam, eu Hum. participei de várias etapas da vida de várias pessoas. Sim, Então isso que eu quero que as pessoas levem como mensagem também, do ajudar, que o ajudar não é só material, sim, não é sim. doar porque eu preciso de um objeto, vou lá e vou doar para Uhum. a pessoa, não, ajudar é você querer se abrir Uhum. para ouvir o outro, Sim. isso também é. E eu vejo muito isso em você, na questão de ser contribuição e se importar como as pessoas se sentem, né. Eu vejo muito isso Uhum. em você. E o quanto você fica feliz e eu te entendo muito, porque eu vivo isso, assim, eu sinto de cada cliente, cada passo que dá, eu sinto, então eu te entendo quando você vê a pessoa como se fosse, assim, desabrochando mesmo, né. Que é como se a gente sentisse, mesmo que ninguém saiba, que aquela conquista tu tá junto naquela conquista, né, mesmo que indiretamente, né, é um pouco tua, né. Então eu vejo muito isso em Uhum. você. Faz sentido para ti? Com certeza, eu acho que é muito gratificante sentir ver isso das pessoas também, de querer eu não quero mal de ninguém, eu só quero que eu quero fazer minha vida, Sim, né, eu cuidando das minhas coisas e aprendendo com os outros, e se o outro pode conquistar, que bom que conquista, eu acho que a gente tem sim, que abrir a cabeça, tem um universo imenso para todo mundo, sim. né, acho que a gente fica preso, eu fiquei muitos anos presa naquele pensamento, naquele sofrimento, sabe, de ser a melhor funcionária, de Uhum, ser a melhor, de ser reconhecida. uhum, E daí quando você ouve lá o teu chefe dizer: "Ah, parabéns porque o fulano fez tal coisa, sabe que você trabalhou pra caramba para o uhum. negócio acontecer, o cara só levou o nome", sabe. Sim, Então isso é não criar essas expectativas, sabe. sim. Eu acho que isso é bem importante, a gente tem que amadurecer para não esperar nada do outro. A gente Uhum, espera muito do outro. Eu esperei muitos anos do outro. uhum, O uhum, que eu fazia, o que queria que os outros fizessem pra mim, eles não estão e assim, e tá tudo bem, uhum. porque são As pessoas expectativas são não, são nossas, minhas. né, muitas vezes a gente nem sabe, o outro não faz ideia das nossas Não, próprias expectativas, né. não, E aí eu sempre falo que expectativa, as nossas expectativas, criou expectativa, você tá pedindo para sofrer, é isso aí. porque se o outro não sabe o que você espera dele, que é uma expectativa tua, não tem como ele te atender. Às vezes vai te superar as tuas Uhum, expectativas, mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre, é isso aí. né. Uhum. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais com o podcast. Ah, vou ficar Dani, feliz. Dani, você foi uma das pessoas que confiou no meu trabalho, né, desde o início você comprou aí meus processos, né, e você fez 2 processos comigo e estamos iniciando aí o Um outro terceiro, esse né. ano. Dani, qual foi a importância desses processos de mentoria comigo, assim? O que que chama atenção para ti, assim, se você pudesse deixar para as pessoas, o que que fez sentido para tua vida, pessoal ou profissional? O que é mais forte, assim, para ti? Como eu disse antes, assim, abrir a mente para você querer, buscar algo, para Uhum. você, se conhecer, eu acho que é a primeira porta para tudo. Sim. Então eu acredito assim, é um processo longo, Uhum. exige muita terapia, Uhum. muita busca, e Uhum. quando eu, né, conheci você trabalhava conosco, atendia lá no espaço e você me ofereceu, a gente conversando, começou pela busca do conhecimento, né, porque o É, primeiro produto na época foi autoconhecimento. autoconhecimento. E a Sim. Andrea foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu nunca vou esquecer a dinâmica que ela fez do guarda-roupa. Uhum. Porque lá eu entendi que eu era uma consumista compulsiva, Uhum. que eu não me conhecia, que eu vivia lotada de coisas, de pessoas, e eu era Uhum. extremamente só, Uhum. solitária.
né, um dia que tu me disse: "Tu tem que ouvir teu silêncio". Eu nem sabia Uhum. o que que era o silêncio, porque eu nunca tinha me permitido ouvir o silêncio. Sim. E o desafio do guarda-roupa foi um negócio, assim, muito marcante para mim, que eu Uhum. sempre já falei sobre ti várias vezes, né. Sim, Então essa busca do sim. autoconhecimento, que às vezes a gente enche de Uhum. coisas, de desculpas, de culpas, de nomes de pessoas, de outro, e a gente vai lotando um baú, Sim. e lá no fundo, que tem a alma, ela Uhum. sufoca, Sim, e daí você bota o pé pelas mãos. sim. E Muito foi interessante nesse isso. processo que aconteceu, então eu sou muito grata e aprendi muito, e foi os momentos que despertou para que eu fosse buscar outros conhecimentos. Sim. E daí ali que eu acho que desabrochou. É bem interessante isso, porque quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós vamos tentar buscar, preencher esses vazios com coisas. E isso é muito mais comum, porque a pessoa ela sempre tem uma história para justificar aquela compra extra, né? Uhum. Então, estas histórias não deixam que a gente enxergue a realidade. Mas quando você se depara com aquilo, com a realidade, e uma coisa, Dani, a pessoa tem que estar envolvida realmente no processo. Sim, Você sempre foi muito dedicada, né. Não, se eu sim. vou fazer, eu vou Eu vou fazer, fazer. eu vou Uhum. fazer com tudo. Então, essa importância de que o roupeiro, né, como que está o nosso closet, como estão as nossas roupas, as quantidades, a qualidade e tudo mais, fala muito sobre nós. E ali fechar a aquela coisa de fechar o vazio que não vai ser fechado com coisas. Eu lembro que nessa dinâmica do foram 2 processos, né, todos eles Uhum. valiosíssimos, mas eu lembro dessa até porque se tiver alguém que está passando por isso, sentindo isso, que busca, Sim. esse conhecimento, né, acho que a Andrea teve ferramentas incríveis pra gente, nessa busca. Eu lembro que eu demorei 3 dias, não, eu lembro que eu fazia geralmente arrumava meu guarda-roupa, em um dia lá limpava, Uhum. arrumava e tal. Acho que eu demorei uma semana. Eu lembro que eu te Uhum. liguei chorando um dia, Sim, lembra? sim. Eu fotografei, eu listei tudo que eu tinha coisas com etiqueta. Uhum. Hoje eu digo assim, eu fiz um brechó. Uhum. Eu fiz um brechó das roupas que eu tinha. Algumas pessoas falam: "Nossa", mas se você parar e olhar, talvez Uhum. isso era com a comida, os meus Uhum. armários eram cheios de comida, porque eu tinha medo que faltasse comida. Aquela Uhum. escassez, né, Sim. tipo, vencia, eu pagava mais caro, mas eu tinha que estar tudo cheio. Hoje Uhum. tu vai lá em casa, tu tem que me avisar, porque eu Uhum. não sei se eu vou ter alguma coisa para te oferecer, porque eu tenho que ir lá buscar. Uhum. Até umas amigas me dizem: não dá para acreditar", mas é. Sim. Então assim, de você eu cheguei a fazer um brechó de roupa. Uhum. Então e a vergonha disso, Sim. porque lembra que você falava, o dia que eu liguei chorando, eu lembro que eu tinha vergonha. Uhum. Eu vergonha daquilo, de olhar para aquilo e dizer assim: "Meu Deus, tudo aqui", claro, toda aquela vendedora que eu era, assim, de conquistar o cliente, que eu fazia ele comprar, Uhum. era a mesma que não tinha controle nenhum, Uhum. porque quanto dinheiro estava lá, quantas coisas, não era nem só pelo valor financeiro, era Sim. pelo excesso, Sim. né, então assim, de não ter necessidade daquilo, coisas que não combinavam comigo. Uhum. Né, Uhum. então assim, a compulsão foi uma das coisas muito importantes, assim, que acho que começou ali o processo de libertação, eu tenho certeza absoluta que foi Sim. ali que porque foi algo muito importante você fazer essa técnica, porque ela é visual, né, Sim. ela é Sim. quantitativa, ela é ali, Uhum. não foge, é você e os teus Uhum. problemas ali, porque tu soma tudo aquelas roupas que tu tinha, sabe. Sim. E isso é muito comum, os excessos, né. O excesso que eu não dou conta traz comorbidade. Então, o excesso de comida sem o corpo precisar vai me trazer problemas de saúde. O excesso de roupa vai trazer, né, num tempo talvez, dependendo da situação financeira, curto, médio ou longo prazo, vai trazer alguma questão, algum problema financeiro. Com certeza. Né, mesma coisa excesso de conhecimento que não é colocado em prática. Então as Uhum. pessoas não se dão conta e isso olhar para esse olhar, para este lugar, que aonde que tem tanta falta em mim, que eu preciso preencher com coisas que eu não estou dando conta de ocupar, que eu não estou dando conta de
transformar, ser útil na minha vida, né. Então eu lembro e eu acho que realmente acho não, tenho certeza que ali Foi, foi um desabrochar, com certeza. porque você pôde Absoluta. ver uma outra uma Dani, assim, uma Uhum. outra Dani. Olha, o nosso tempo acabando aqui. Dani, eh, eu gostaria que você deixasse para as mulheres empreendedoras que estão começando, ou que elas já estão na caminhada, mas que muitas vezes são pegas pelo desânimo, períodos do negócio que muitas vezes não vão tão bem, não dão certo. O que que você poderia deixar para essas mulheres? Você que é uma mulher tão inspiradora, já fez tantas coisas, passou pelos teus altos e baixos, foi buscar autoconhecimento, é uma pessoa que eu vejo que se coloca vulnerável, né, para se melhorar. O que que você pode dizer para essas mulheres que estão ou começando ou num período que estão aí precisando de ouvir alguma coisa para continuar ou para impulsionar. Eu acho que quando já tem essa dúvida, né, do iniciar, aí eu quero fazer uma coisa diferente, ou eu não sei para que caminho que eu vou, eu acho que já é um despertar, um sinal de dizer assim: "Você precisa buscar uma opinião, uma Uhum, ajuda". uhum. E hoje existem várias, né, Sim, técnicas e vários profissionais, e eu vejo que essas mentorias, hã, que você proporciona e o teu método, esse método sim. é justamente porque primeiro ninguém sai pronto de nada. Mm-mm. Então eu acho que relaxar, respirar e ver que amanhã é possível, Uhum. sabe, dar o primeiro passo, Sim, mesmo que seja um passo para trás, sim. mas dá o passo. Legal isso, ó. Olha que Dá o interessante. passo para trás, reconhece que não deu conta, então eu vou pedir ajuda, Uhum. vou buscar, o que que eu quero fazer? Ter claro, porque, assim, às vezes a gente confunde a clareza das coisas em relação ao que eu quero fazer e o resultado pronto. Uhum. Esquece, Esquece. você não Aham. vai ter 380 clientes no primeiro dia, Uhum. você Uhum. vai ter um. A Uhum. casa começa pelo chão e Uhum. não pelo telhado. Uhum. Então, às vezes, essa ânsia de querer tudo pronto, rápido, é isso O que o imediatismo, né. imediatismo faz com que a gente congela Sim, e não se permite buscar. E é uma coisa, assim, que eu vejo muito as mulheres, porque mulher é tudo de bom. Eu sim, tenho orgulho de ser mulher sim. e eu acredito que as mulheres, se reinventam tanto, Uhum. como mãe, como esposa, como tudo, e se reinventam e às vezes quando é para olhar para elas, elas se limitam. Uhum. Ou seja, a primeira coisa é financeiro. Então, gente, sempre reserve um dinheirinho ali para alguma coisa, mesmo que tu não precise, porque, eu quero pagar uma mentoria. Eu vou lá e compro a mentoria. Hoje faz a mentoria em, sei lá, em Uhum. vezes, Sim, mas não arrume desculpa. Eu acho sim. que protelar, dar desculpa, é o que vai atrasar ainda mais o teu processo. Sim. E a gente às vezes diz: eu não adiantava porque eu não estava pronta. Pode até ser Uhum. que não estava pronta para aquele resultado que você quer lá na frente, Uhum. mas para alguma coisa você vai sempre estar pronta, porque Sim. você sempre vai aprender, você sempre vai melhorar, Uhum. tornar o dia do outro diferente, porque as tuas atitudes é que vão fazer o dia do outro vai ser o reflexo, É é comportamento, né. comportamento. Então, assim, independente do que eu não sei o que você está passando, eu não sei o que que você quer fazer, o que você quer empreender, mas não desiste. Uhum. Né, dá um passo. Se é o passo é recuar para casa, ficar quietinha, pensar e amanhã dar um fazer dar o passo para frente para você não se arrepender ou não desistir, faça isso, Uhum. mas faça algo, porque ninguém vai fazer por ti, esquece, Uhum. E não ninguém. adianta deixar o tempo passar e depois culpar os outros que não fez Não, por causa dos outros. o Por tempo causa vai do filho, por passar, causa do não. marido, por causa O tempo vai passar, a idade vai chegar Sim, para todos, sim. e os desafios agora dos 40 e poucos são grandes. Então, assim, se você tá com essa pulguinha atrás da orelha, vai. Uhum. Não, ninguém sabe o caminho. Sim. Eu sempre uso uma coisa para minhas filhas, assim, eu gostaria que se isso for positivo para as pessoas, o caminho do bem, ele é sempre o mais difícil. Uhum. Mais difícil, o caminho das conquistas, ele sempre tem mais pedra, ele é mais Uhum. longo, Uhum. mas no final vale a pena. O resultado O que é compensa. muito fácil, o que é Uhum. muito simples, desconfia. É.
Porque de graça a gente não tem nada. Sim. Então, assim, quando alguém te oferece alguma coisa que é muito esses processos que eu fiz foi com muito choro, Uhum, com muita dor, uhum. mas foi necessário, é necessário, Sim, né. sim. Então eu digo assim: "Ó, não desista, vai, encara, entre em contato com a Andreia, mas e busca, se você quer buscar algo, faça isso, porque eu acho que É é por transformador, você, né. é pela gente, não Sim, é pelo filho, pelo marido, sim. porque os filhos vão ir, os maridos têm suas vidas, Uhum. os irmãos têm suas vidas, Sim, e eu o que que eu quero? E exatamente. fazer bem feito qualquer coisa que você faça. Sim. É Sempre uma digo, característica tua, sempre né. digo, arroz e ovo é bom, bem Uhum. feito é como se fosse o Sim, melhor prato do mundo, então faça bem feito, qualquer sim. coisa que você for fazer. Uau. Uau, faça bem feito. Dani, pra encerrarmos aqui, eu quero que você deixe as tuas redes sociais, né, onde que as pessoas podem te encontrar, né, quais são as redes aí de contato. Deixe para as pessoas Sim. saberem onde te E nem encontrar. deu, né, a gente não conseguiu ainda falar do meu atual trabalho, né. Ah, pois é, Pois é, né, mas pois vou é. fazer outra então, Vamos, porque vamos. esse vale a pena Gente, também, que eu e nós amo o que eu vamos faço. fazer um voltado para vendas, né. Então Como tá. vender qualquer coisa, gente, vocês vão ver, né. Eu não vou falar então, eu vendo o que ninguém quer comprar. Perfeito. Ela vende o que ninguém quer comprar, fique aí pensando o que ela É vende. isso aí. Então, as minhas redes sociais, eu até vou dar porque eu vou ter que falar minha rede social, Sim, né, então as pessoas vão sim, saber o que eu vendo. sim. Eu tenho um espaço integrado, né, gente, não Uhum, deixam de seguir nosso espaço, ele é maravilhoso, são 9 salas, com 14 profissionais de diversas áreas, então quem for passar por Seara aí, dá uma paradinha lá, é um lugar uhum. bem bacana, bem bonito, Sim. é agradável para todas as pessoas, seguro, né, então as pessoas entram lá podem ficar tranquilas, porque o que tá lá Uhum, ninguém, às vezes ninguém sabe nem quem entrou, né, uhum, Andréia? uhum, E eu sou então proprietária da Funerária Evangelista, lá em Seara, uhum, e sou sócia do meu marido, como nós temos a marmoraria também, Evangelista Mármores e Granitos, que também eu auxiliei um tempo, mas agora estou focada na funerária. uhum. Então essa minha rede social, no Instagram da funerária, da marmoraria, do espaço e Daniela Evangelista, Isso que é aí, o entra meu no Daniela Evangelista que evangelista, lá tem os outros tem os outros contato lá, tanto contatos. da Uhum, funerária quanto da marmoraria, né. sim. Ok, gente, passou muito rápido, e eu quero agradecer você, Dani, por ter aceitado esse convite, esse desafio de estar aqui nesse bate-papo gostoso comigo no primeiro episódio aqui do podcast Lidere-se, e dizer para você, assim, que eu te admiro demais, e eu falo por trás de você também isso, e é justo que eu fale aqui também. E já convidar vocês para me seguir no Instagram no @andrearror, e também curtir e compartilhar esse vídeo e aguardar que teremos outros podcasts aqui interessantíssimos, e a Dani também vai vir aqui novamente falar sobre como vender o que ninguém quer comprar. Então, gente, um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e vejo você nas minhas redes sociais e no próximo podcast. Até mais. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.